eu sou filha do rei. Agora você levanta a sua mão mais alto, continua com a sua mão levantada, fala assim: eu nasci para reinar. O tema da palavra é esse hoje, queridas. Você nasceu para reinar. Nós nascemos para reinar. Vira para essa princesa do seu lado e fale isso para ela. Fala assim: você nasceu para reinar. Mais uma vez, vira para outra agora do outro lado. Fala assim: você nasceu para reinar. Fala assim: você recebe essa palavra, vai se cumprir. Agora mais uma vez, levanta a sua mão mais alto e fala assim: eu nasci para reinar. Aleluia. Feche seus olhos por um momento. Espírito Santo, oh Espírito Santo, como estamos sentindo a Tua presença, Pai. Espírito Santo, como é bom estar na Tua presença, Papai. Obrigado, Senhor, por essa conferência. Obrigado, Senhor, por ter ministrado tanto nos nossos corações, Pai, como nós temos sido ministradas, Pai. E nós não sairemos daqui da mesma forma que chegamos. Nós sairemos daqui, Senhor, com a identidade, com essa identidade, filha do rei. Filha do rei que nasceu para reinar. Essa é a identidade que nós recebemos nessa noite, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez até agora. Mas nós sabemos que o Senhor tem mais ainda. Essa noite ainda não acabou e o Senhor tem mais para fazer no nosso meio, para tratar conosco, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Venha falar agora com cada menina que está aqui, cada mulher, princesas, filhas do Senhor. Que o Senhor possa ministrar agora em cada coração aqui, Senhor. Que elas possam sair daqui nessa noite com essa identidade, não aceitando mais outra palavra a não ser: eu sou filha do rei e eu nasci para reinar. Oh, aleluias, Espírito Santo. Fala com o nosso coração através da palavra agora, Senhor. O Senhor ministrou o nosso coração tanto. E agora tem o momento da palavra e nós estamos aqui para receber essa palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Queridas, como nós fomos ministradas nessa conferência, como que o Espírito Santo ministrou no nosso coração desde ontem. E ontem eu creio que ainda não acabou, o Espírito Santo tem muito mais para fazer na sua vida. O que você recebeu, o que você sentiu até agora, foi apenas o mínimo, porque Ele tem muito mais para fazer na sua vida. E essa noite vai fechar com chave de ouro. Você recebe essa palavra, você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou ontem, mas você vai sair daqui cheia da unção e declarando: eu sou filha do rei, eu sou filha do rei. Você não vai mais receber outra palavra a não ser: eu sou filha do rei e eu nasci para reinar. Amém? Quantos recebem essa palavra? Queridas, então, ontem nós tivemos a ministração da Paula. E como o Espírito Santo falou conosco. Que palavra poderosa que a Paula trouxe. Onde nós aprendemos que nós precisamos entrar na presença do Rei. Nós precisamos ter intimidade com o nosso Pai, o nosso Rei dos Reis. Nós aprendemos isso ontem. E agora há pouco a pastora Jaque trouxe uma ministração poderosa, onde nós aprendemos sobre atitudes de uma filha do rei. Porque não basta ser só filha do rei, nós precisamos ter umas atitudes de filha do Rei dos Reis. Atitudes. E agora nós vamos aprender mais um pouquinho. Nós temos visto como que a vida de Esther nos ministra. Esther, ela deixou um legado na eternidade. E quanto tempo faz e hoje nós estamos falando dela? Mas deixa eu te falar uma coisa. Esther passou, o tempo de Esther passou e ela deixou esse legado. Mas eu quero dizer para você hoje: você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E Ele te trouxe aqui para fazer de você hoje uma filha verdadeira do Rei dos Reis.
uma filha que nasceu para reinar em vida. E você vai deixar um legado para gerações. Você recebe essa palavra? Aleluia, eu também recebo. Vamos ler Esther 2:17. Diz assim: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez a rainha em lugar de Vasti. Queridos, nós aprendemos então que Esther se tornou uma rainha, mas voltamos lá atrás. Esther, antes de se tornar rainha, como nós vimos no teatro, era uma menina órfã que perdeu o pai e a mãe. Foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E então Esther, onde seu nome antes era chamado de Hadassah, uma menina órfã que passou uma dor de uma perca. Imagina perder o pai e a mãe. Se perdeu um pai ou se perdeu uma mãe só, imagina perder os dois de uma vez. Foi o que aconteceu na vida de Esther. Foi criada, então teve que seu primo criar ela. Mas Mardoqueu era um homem de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, e a criou ela temente. Ela então cresceu temente ao Senhor, se tornou uma moça. Mas imagina, queridas, como eu disse, a dor que Esther passou, o que ela enfrentou, o que ela passou. Talvez você está aqui hoje, você tem passado uma grande luta. Talvez você tenha passado por lutas. Mas eu quero dizer para você que Esther superou. Esther superou. E em meio às lutas que Esther teve, Deus tinha um propósito na vida dela. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as lutas que se levantam sobre as nossas vidas, não é para te reprovar, não é para me reprovar. A luta vem, a prova vem, mas para nós sairmos aprovadas por Deus. Porque em toda luta, você tem duas opções. Ou você vai fazer dessa luta, você vai se entregar e desistir, ou você vai olhar para o Rei dos Reis, que é o seu pai, e falar: papai, eu preciso do Senhor, me ajuda. Me ajuda. E foi o que Esther fez. Eu acredito que Esther, ela tinha um temor tão grande do Espírito Santo, um temor tão grande de Deus. E Esther olhou e focou para Deus, e deixou as lutas, o passado. Esther, ela era separada. Deus tinha um propósito na vida dela. Eu quero que você vire para essa princesa linda do seu lado e fale assim: Deus tem um propósito na sua vida. Fala assim: você recebe essa palavra? E é isso, queridas, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida de cada uma de vocês. Eu tenho um propósito na minha vida. Você tem um propósito. E Deus quer que nós nos deixamos ser usada por Ele aqui nessa terra, para reinarmos em vida. Enquanto estivermos aqui, deixar Deus nos usar. É isso que Deus quer de nós. Que nós possamos, que Ele possa cumprir o propósito que Ele tem através da nossa vida. Que nós não possamos impedir os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Deus, Ele tem um propósito. Você nasceu para reinar. Você recebe essa palavra? Queridas, então nós, voltando ali a palavra, nós vemos que a rainha Vasti, ela desprezou o rei. O rei então fez uma festa e chamou a rainha Vasti. Depois, passado algum tempo, ele chamou ela. Só que a rainha achou que uma aliança com o rei, apenas tendo uma aliança com o rei, ela não perderia sua coroa. Apenas tendo uma aliança, ele era casado com ela e tudo bem, já estou casada, não vou perder nada, não tenho nada a perder. A rainha Vasti então desprezou o chamado do rei. Vocês conhecem a história. A rainha Esther, ela achou que mesmo tendo uma aliança com o rei, ela não precisava mais obedecê-lo, E ela estava muito ocupada também. Estava muito ocupada para ouvir a voz do rei. O que eu aprendo aqui, queridas, com a rainha Vasti? Queridas, não basta só
falarmos que nós somos cristãs, que nós somos filhas do rei, vindo aqui à igreja, indo para um GF, estando certinho, mas não obedecendo e nem ouvindo a voz do Rei dos Reis. Não adianta de nada, queridas. Não adianta de nada. Quantas pessoas, quantos cristãos hoje, quantas cristãs estão perdendo de viver o melhor de Deus, perdendo as bênçãos de Deus porque tem desprezado a voz de Deus. Tem muita gente que está ouvindo tantas outras vozes, mas ela acha que, mas eu estou aqui no culto, eu venho na terça, eu venho no domingo, eu estou no GF, eu estou aqui e estou ali, estou fazendo a obra de Deus. Mas muitas estão deixando de ouvir a voz de Deus. E Deus te trouxe aqui hoje para que você possa voltar a ouvir a voz dEle. Você precisa estar sensível a ouvir a voz do seu Pai. O que o papai tem para você? O que o papai quer fazer através da sua vida? O que Ele quer fazer para a sua vida? Muitas vezes na nossa correria do dia a dia, nós esquecemos de falar com Deus. Talvez é só vindo aqui no culto, muitos vêm aqui no culto e escutam a palavra e sabe, quem sobe aqui no altar traz palavras poderosas que é para nós aprendermos, e nós aprendemos tanto. Palavra a respeito de finança, palavra a respeito de nós sermos vencedores, irmos para cima e vencer, que nós não somos derrotados, que nós nascemos para reinar. Palavras tão poderosas a respeito de obediência, ouvir a palavra de Deus e obedecer. Ter intimidade com Deus, pegar a palavra de Deus e voltar a se apaixonar, de ler um versículo e falar: obrigado Deus, o Senhor falou comigo através disso. E Deus Ele fala em todas as áreas. Ele fala para o nosso casamento, Ele fala na criação dos filhos, Ele fala para você, moça jovem, Ele fala em todas as áreas para nós. Deus Ele fala conosco. Mas muitos, como eu preguei esses dias, têm se tornado independente. E aqui eu aprendo isso com a rainha Vasti. Mesmo achando que tinha uma aliança com o rei, ela não precisava mais obedecer e nem ouvir a voz dele. Queridas, nós precisamos ouvir a voz do nosso papai. Nós precisamos ouvir e obedecer a voz do Pai. Voltar a se apaixonar, voltar a pedir para o Espírito Santo: derrama um primeiro amor, derrama um amor novamente, que eu venha me apaixonar todos os dias pela presença do Senhor, a ponto de não deixar nenhum dia de orar, de falar com o Pai, de pegar a Bíblia para ler, queridas. Aprender a ouvir o Pai. E quando você pegar a sua Bíblia para ler, fala assim: Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Mas aqui Vasti, ela desprezou o chamado do rei, desprezou a voz, não quis obedecer, não ouviu a voz do rei. E Vasti perdeu a sua coroa de rainha. O Espírito Santo te trouxe aqui para falar para você que você é filha do Rei dos Reis. Não deixe o inimigo te cegar. Não deixe, se ouvir outras vozes a não ser do Rei dos Reis. Não deixe o inimigo roubar a voz do papai para você. Não deixa, não. Então nós vemos que Hadassah, então ela é levada, tem como a Vasti havia perdido. Ali o rei então manda chamar todas as moças ali, elas são convocadas. Hadassah, se ela fosse olhar para a sua vida, ela ia falar: quem sou eu? Mas quem sou eu? Para o rei olhar para mim e que ele possa se agradar e me escolher. Se ela fosse olhar e pensar assim, ela tinha tudo para desistir, não tinha perspectivas nenhuma. Ela ainda era judia, do povo judeu, mas Deus tinha um propósito para fazer através da vida de Esther. Ela não sabia, mas Deus tinha um propósito poderoso na vida dela. E ela sim vai, ela obedece esse decreto e ela está ali, vai para esse decreto ali que o rei chamou, para essa convocação. E vocês conhecem, queridas, ali ela não olhou, ela não ficou olhando o seu passado, não ficou olhando as suas condições. Ela confiou no Pai. E ela foi. Ela entrou na presença, ela confiou no Pai.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando você supera a impossibilidade, você abre uma nova porta e se depara com a oportunidade. Vira para a menina que está do seu lado, para a princesa que está do seu lado, e fala assim para ela: quando você supera a impossibilidade, você abre uma nova porta e se depara com a oportunidade. Então, queridas, vocês não têm que olhar o que é impossível, o que deixa de ser impossível, porque deixa eu te falar uma coisa: você tem um Deus que é o Deus do impossível. Nada para o nosso Deus é impossível, tudo é possível para Ele. Então não há impossibilidades para mim e para a sua vida, quando nós decidimos confiar em Deus, quando nós decidimos colocar nossa confiança em Deus. Sabe, nós abrimos uma porta para a oportunidade, porque é assim que Deus faz na nossa vida. E quando você tem uma oportunidade, consequentemente, abre-se a porta da intimidade. Esther conquistou o coração do rei. Queridas, aprendemos muito com Esther. Esther se tornou a rainha. O rei olhou para Esther. Esther era tão cheia do Espírito Santo, tão cheia de Deus, que no meio de tantas e tantas moças que eu acredito que eram belas, ele olhou para Esther e se agradou. A Esther ganhou o coração do rei e se torna uma rainha. Diga comigo: eu nasci para reinar. Mais uma vez, fala assim: eu nasci para reinar. Eu quero ganhar o coração do meu papai nessa noite. Eu quero tocar o coração do meu pai nessa noite. Queridas, e foi o que aconteceu. Esther, ela ganhou o coração do rei. Queridos, a história de Esther nos mostra muito, nós aprendemos muito, e chega a um determinado ponto na história de Esther, que eu acho tão tremendo. Por que ela estava ali? Um propósito que Deus tinha colocado ela ali, era para salvar o seu povo, porque havia ali Hamã, o inimigo dos judeus. Ele odiava Mardoqueu, ele queria acabar com o povo de Esther. E queridas, eu aprendo tanto aqui que Esther, o que ela fez? Esther, ela foi muito sábia. Quando ela soube disso, Esther foi para o jejum e para a oração. Pediu para que todos jejuassem e orassem por ela 3 dias, 3 noites. Todo o povo dela, juntamente com as suas servas, elas iriam orar e jejuar 3 dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você passa por uma luta, o que você tem feito? Aqui era uma luta muito grande. Esse decreto aqui que foi assinado para Esther ali, para o seu povo, Esther fazia parte desse decreto. Era decreto de morte. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Talvez você tenha passado por lutas, porque as lutas elas sempre vão vir na nossa vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós ficarmos firmes, porque Ele já venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós venceremos também, porque nós temos Ele na nossa vida. Amém? Aleluias. Nós somos mais que vencedoras, você é mais que vencedora. Então Esther, diante dessa luta, o que ela fez? Como eu disse, ela se colocou em jejum e oração por 3 dias. E eu te faço uma pergunta: diante das lutas, qual é a atitude que você toma, que você tem tomado diante das lutas? Você começa a chorar e começa a blasfemar: Deus, por que Deus? Mas Deus, por que isso comigo? Por que só comigo? E já fala: Deus, eu vou desistir, eu vou entregar tudo, eu não aguento mais. Será que nós temos feito isso diante das lutas? Nós aprendemos aqui com Esther, queridos. Esther, ela foi para o jejum e oração. Olha que chave poderosa, queridos. Jejum e oração. Está passando por alguma luta, ou quando a luta vir sobre sua vida, vai para o jejum, vai para a oração. Vai para o jejum. A Bíblia fala assim que tem castas de demônio que só sai com jejum e oração.
Então o que nós temos feito diante das lutas que nós passamos? Muitos perdem a bênção, desistem no meio do caminho. A vitória estava chegando, só faltava um pouquinho assim para muitos. Mas sabe o que eles fazem, que elas fazem? Eu não aguento mais, eu vou desistir. Desiste, entrega, sabe, entrega tudo. Se tem algum chamado que trabalha para Jesus, faz alguma coisa na igreja, na obra, já entrega. Não, eu estou passando por muita luta. Chega para o líder, eu estou passando por muita luta, você não sabe o que eu estou passando. Não, eu não tenho condição. Queridos, o que nós aprendemos? Temos aprendido tanto aqui. Quando nós nos envolvemos com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os nossos sonhos. Os nossos sonhos deixam de ser sonhos e se tornam o quê? Realidade. É o que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Você tem um propósito para cumprir nessa terra. Você foi chamada, separada, e o seu nome hoje é filha do Rei, dos Reis. Você tem um propósito. Aleluias. Assim como Esther teve na vida dela, você tem um propósito. Queridas, olhando o meu passado lá atrás, eu contei já o testemunho de criança. Queridas, olhando o meu passado lá atrás, eu falo assim, meu Deus, que Deus fez da minha vida. Uma menina tímida, a mais pobre da rua ali. Se fossem olhar, quem era eu? Mas queridas, Deus, Ele sondou o meu coração um dia. Ele olhou para o meu coração, Ele olhou para o seu apóstolo, o coração do seu apóstolo, porque nós éramos improváveis. Como Esther era improvável, nós éramos improváveis aos olhos humanos. Quando nós abrimos um ministério, vocês sabem da história, eram só 6 pessoas. E quando abrimos o ministério, muitos falavam, quem é eles? Quem é aquele pastorzinho, aquela pastorinha lá? Mas quem é eles? Mas queridos, Deus tinha um propósito na nossa vida. E nós nos lançamos a cada dia, nós nos deixamos Deus usar, nós não desistimos. Você sabe, muitas das vezes nós choramos, era um ajudando o outro, um segurando o outro, e choramos, porque eram lutas, vozes que vinham, porque as vozes elas sempre virão, você sempre vai ouvir coisas, o inimigo sempre vai soprar no seu ouvido. Mas deixa eu te falar uma coisa, não seja como Vasti, que você possa estar atenta a ouvir a voz do Rei dos Reis, que é o seu Pai, Jesus. Ele sempre vai falar para você, filha, não desista. Eu estou com você, filha. A luta pode ser grande, mas não desista. Esther não desistiu. Vocês sabem o que aconteceu. Mas olha a sabedoria de Esther. Eu vejo que sabedoria grande de Esther. Ela foi para o jejum e a oração, e ela não saiu correndo já para contar para o rei o que estava acontecendo, que ela precisava ali dele. Ela precisava interceder pelo seu povo ali para o rei, mudar o decreto, fazer alguma coisa para não acabar com o seu povo. Mas olha a sabedoria de Esther. Esther, então, ela quis primeiro agradar o coração do rei. Sabe o que ela fez? Ela preparou, ela convidou, ela se colocou na presença dele. E lá, queridos, a história que fala que nem a rainha poderia entrar na presença do rei sem ser convocada, sem ser chamada. E fazia muito tempo que Esther não era chamada pelo rei. E quando Esther se coloca na presença do rei, ele estende o seu cetro de justiça e ele diz: que queres, minha rainha? E ele diz que daria até metade do reino para ela, que daria o reino por ela, o que ela pedisse. Mas, querido, sabe o que ela faz? Ela fala assim: eu quero te convidar para um banquete. E ela preparou um banquete, queridos, para agradar o coração do rei. O que você tem feito para agradar o coração do seu pai? O que você tem feito para agradar o coração do papai? Porque muitas vezes a gente fala: Deus, você dobra os joelhos, você precisa de uma bênção, e você começa a pedir, e só pedir. Nós pedimos e não fazemos nada para agradar o coração do pai. Que nós possamos nessa noite aprender como Esther,
a sabedoria de Esther, agradar o coração do pai. Sabe o que o pai ama, queridas? Sabe o que o pai ama? É que você tenha realmente uma vida de intimidade com ele. O pai ama, sabe o quê? Quer agradar o coração do seu pai, do Rei dos Reis. Ganha uma alma para Jesus. Ore por vidas, ore por almas. Talvez você tenha a mãe, o pai que não conhece Jesus ainda. Talvez algum dos seus familiares, um amigo, uma amiga. Começa a orar, interceder por ele. Começa a orar, interceder. Faz convite. Traga aqui para o culto. Traga aqui para ser ministrado no culto. Querido Espírito Santo, quando você conseguir trazer uma alma para Jesus, fica tranquila, você não precisa fazer mais nada, porque o resto é o Espírito Santo que faz, é o papai que faz, o papai que trata, o papai que convence do pecado, sabe, é o pai que ministra, é o pai que faz, queridas. Então, quer agradar o coração do seu papai? Se envolva com os sonhos dele, e o sonho do coração de Deus é alma, vidas. Amanhã nós vamos ter um culto de celebração aqui. Quem você vai chamar para estar aqui? Convida alguém. Sábado vai ter o Life Jovem aqui para as meninas. Convida alguém. Chama, fala, vamos lá. Chama para o seu GF. Agrade o coração do seu pai. Agrade o coração do pai. Porque quando nós nos envolvemos com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os nossos. E os nossos sonhos deixam de se tornar sonhos, se tornam realidade. Queridos, foi o que Esther fez. Esther, ela convidou ele para um banquete. O rei para um banquete. E nesse banquete, então, ela intercede pelo seu povo. E o rei atende o pedido de Esther, queridos. Sabe o que aconteceu naquele dia? O rei não poderia mudar o decreto. Mas ele fez um novo decreto e todo o povo judeu foi salvo naquele dia. Esther, então, ela tinha o propósito na vida dela e se cumpriu de salvar o seu povo. Hoje nós contamos a história de Esther. Olha o tanto de almas que Esther salvou, e Deus, Ele quer também que através da sua vida almas sejam salvas e ganhas para Jesus. Queridas, eu aprendo aqui que a intimidade abre porta para a oportunidade. Quando você tem uma aliança com o rei, você tem autoridade no reino. Escuta isso, eu vou repetir mais uma vez, levanta a sua mão. Olha só, a intimidade abre porta para a oportunidade. E quando você tem uma aliança com o rei, você tem autoridade no reino. Sabe o que isso está dizendo para nós, para mim, para você, queridas? Que você tem autoridade. Deus já te deu autoridade. Demônio nenhum pode prevalecer de pé diante da sua vida. Decreto de morte nenhum pode prevalecer diante da sua vida. Você tem autoridade em nome de Jesus, queridas. É isso que o Espírito Santo faz. Aleluias. Esther, ela foi usada por Deus. E ela se deixou cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Esther deixou uma marca na eternidade. Esther nasceu para reinar. Deixa eu te falar uma coisa. Levanta suas mãos. Você, é você mesmo. Você nasceu para reinar. Você recebe essa palavra. Ela vai se cumprir na sua vida. Esther, aleluias. Esther, ela foi usada para livrar o seu povo de um decreto de morte, como eu disse. Deus tem propósito na sua vida. E Ele quer te usar. Ele quer te usar para reinar em vida. É aqui agora. Então, sabe, hoje você vai sair daqui, sabe? Não olhando mais para suas limitações, não se achando, mas eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Essa palavra hoje vai ser excluída da sua vida. Hoje essa palavra, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, vou desistir, exclui da sua vida. Porque você nasceu para reinar em vida. Você recebe essa palavra. Aleluias. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem
Você chegou aqui, Radassa. Ontem você chegou aqui, Radassa. Mas hoje você vai sair daqui, Esther, reinando em vida. Você recebe, queridos, essa palavra? Fala assim: eu recebo. Fala assim: vai se cumprir na minha vida. Talvez você chegou aqui, como eu disse, sentindo incapaz muitas das vezes, se achando que não pode, que não consegue, que não é para você, olhando as suas limitações, olhando para as dores, olhando para o passado. Tem muitas pessoas que estão aqui, presas em coisas do passado. Talvez foi uma palavra que falaram para você. Talvez foi uma palavra, talvez uma atitude que acabou com você. Você ficou fechada, presa nisso. E você não conseguiu até ontem viver o melhor de Deus. Porque eu falo até ontem, porque hoje Deus te trouxe aqui. E sabe, tudo isso que havia sobre a sua vida está caindo por terra hoje. Você chegou, Radassa, mas você está saindo daqui, Esther, a rainha, como uma rainha, Esther. Porque hoje o Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida uma unção de Esther, uma unção de filha do rei. O Espírito Santo, Ele quer derramar essa unção sobre as nossas vidas, querida. A sua identidade hoje é filha do Rei dos Reis. Fala assim: eu sou filha dos Reis dos Reis. Eu sou filha do Rei. Eu nasci para reinar. Agora vira para a princesa do seu lado, fala mais uma vez para ela não esquecer disso. Fala assim: não esquece disso. Você nasceu para reinar. Deus tem um propósito na sua vida. E a unção de Esther está vindo sobre você hoje. Fala assim: se prepara para receber essa unção.